vai desde a abordagem da neurociência básica, dos estudos básicos em neurociência com animais, que estudam, por exemplo, modelos específicos de memória. Um exemplo é o que acontece com os modelos de memória espacial, por exemplo, no labirinto aquático de Morris. No ratinho, né, vai fazer nadando na água dentro de uma espécie de piscina, onde você vê, por exemplo, o quanto que a memória pode ser afetada por lesões do hipocampo, ou por uso de medicações, ou por modelos de envelhecimento que podem gerar recursos, não é? Gerar então estudos que facilitam o desenvolvimento, inclusive, de medicações para auxiliar a memória. Na esfera de que população a gente possa ver esses modelos aplicados, a gente vai desde naturalmente de crianças até idosos, e mais a gente pode ter naturalmente aquelas áreas de abordagem de modelos cognitivos desenvolvidos para a neuropsicologia, que envolvem fatores emocionais, comportamentais. Então, o modelo do Baddeley, por exemplo, que todo mundo conhece da memória operacional, mas que também envolve, por exemplo, detector hedônico, detector de prazer, associado, por exemplo, a lesões do hipocampo ou alterações em processos emocionais, como a do medo aprendido, não é? Que acabam sendo gerados. E na neuropsicologia clínica, naturalmente, as aplicações desses modelos para entender os diferentes distúrbios que podem ocorrer em função das alterações de áreas associadas à memória. Quanto ao público que se beneficia, acho que todos, né? Desde a infância, naqueles distúrbios que envolvem, por exemplo, nas epilepsias do lobo temporal, tão comuns na infância e que podem, né, gerar modelos de memória clínico, quanto também a aplicação de instrumentos de reabilitação para todas as idades, né? Então, esse é um estudo que a gente tem, por exemplo, no nosso laboratório, de programas desenvolvidos para melhorar a memória operacional, ou mesmo quando a gente tem, por exemplo, idosos que estão passando por programas relacionados, então, ao desenvolvimento de habilidades ou ainda a recuperação, né, de habilidades que são perdidas, por exemplo, em função do declínio cognitivo. Não existe uma única definição para a memória, né, do ponto de vista da neurociência, mas em geral a gente envolve a ideia de um processamento de registro e de evocação de informação a partir de engramas de registros neurais, né, que são capazes de evocar a informação quando preciso, né? A memória tem um caráter muito adaptativo. Nós só nos tornamos seres humanos com a capacidade de memória que a gente tem em função dos fatores de adaptação ao longo do desenvolvimento, da evolução, a chegarmos até o patamar de desenvolvimento do Homo sapiens que nós temos, e isso envolveu uma grande manifestação de estruturas do lobo frontal por causa da memória operacional, não só a linguagem está associada a isso, mas também da especialização entre hemisférios, né? Então, por exemplo, o hemisfério esquerdo mais vinculados aos componentes verbais mnésicos, enquanto o hemisfério direito mais vinculado à memória visoespacial. Ainda do ponto de vista evolutivo, nós temos duas vias mais importantes, uma que é mais parieto-occipital, uma via mais superior, que atinge a parte mais frontal do lobo temporal e mesial, e uma parte mais ventral, mais inferior, que vai do lobo visual, né, do lobo occipital, para o lobo temporal. A parte anterior, né, a parte mais superior, ela é vinculada mais aos componentes do que, né, então componentes mais de definição, e no campo da memória espacial em si, a gente tem as vias ventrais mais associadas com isso. A segunda parte da pergunta se relaciona mais aos processos, como eles ocorrem. Então, nós temos na memória três grandes processos de formação da memória. Então, nós temos uma parte que é o que nós chamamos um primeiro passo,
que nós chamamos de decodificação ou de codificação da memória. Nós damos um sentido para uma determinada informação mnésica, por exemplo, até um sentido emocional. Você ouve uma música, registra uma música, por exemplo, e você dá um código emocional para essa música, né? Isso aumenta, por exemplo, a validade da própria informação. Ela vai ser melhor registrada e melhor evocada depois. O segundo processo, que é o processo propriamente de registro, né, ou de formação efetivamente da memória, né, ele vai envolver naturalmente a capacidade que a gente tem bem preservada, ou que esteja bem preservada, de fazer engramas, né, que são esses registros cerebrais, principalmente a partir do hipocampo, mas que vai ser associado em termos de longa duração a regiões mais associativas do lobo parietal, parieto occipital, parieto occipital temporal. Então essa é uma segunda fase da memória, né? A última fase, que é o resgate ou a evocação, né, a lembrança, ela se divide em dois processos. Um processo que nós chamamos propriamente de evocação diretamente, né, que é a informação, o levantamento da informação a partir de um componente livre da memória. E nós temos também o reconhecimento, um modelo normalmente que nós utilizamos de comparação entre informações para que a gente registre, ou no caso a gente evoque a informação correta por comparação. Então, se você ouve uma música de uma banda famosa, de um cantor famoso, você ouve uma música do Caetano Veloso, você é capaz de saber que aquela letra da música, se comparado com uma do Gilberto Gil, é do Caetano e não do Gil, né? Então esse é um tipo de informação que a gente vai por reconhecimento. Você não pode lembrar, de repente você não lembra a priori, primariamente, mas você pode fazer isso depois dessa maneira, né, que a gente chama aí por reconhecimento. Esses processos são processos cognitivos importantes que têm base neural naturalmente, né? Esse é um princípio da neuropsicologia. Tudo que funciona na nossa vida funciona por causa do nosso cérebro. Bom, a gente deve lembrar que aprender é um processo mnésico, né? Ele é um processo de memória e ele envolve a ideia de uma preservação dessas estruturas. Então, se você vai principalmente para os quadros infantis, não é? A gente tem mais dificuldades, por exemplo, naquelas crianças que têm alguma alteração das bases neurais, de transtornos neurodesenvolvimentais, tais quais o TDAH, por exemplo, um transtorno específico de aprendizagem, da leitura e da escrita. Então o processo de alfabetização fica prejudicado. Talvez a maior contribuição ou as melhores contribuições que a gente tem da neurociência no campo da aprendizagem sejam esses que são envolvidos com os processos mnésicos, mas não só. Não é? Por exemplo, na linguagem, a gente sabe que existem diferentes estruturas vinculadas a processos, por exemplo, de aprendizagem semântica ou de aprendizagem fonológica. Por isso que a gente, quando fala de dislexia, a gente fala de diferentes tipos de dislexia, com fundamentação mais semântica, fundamentação mais fonológica da linguagem. Mas a gente tem também, adicionalmente, por exemplo, no campo da aprendizagem matemática, a gente já tem algumas evidências importantes, né? Então a gente já sabe que o construtivismo ele funciona muito mal para o aprendizado da matemática. É por isso que os efeitos de escolas construtivas, assim, né? Eu falaria não de escolas, mas de teorias construtivistas, tem sido muito pífio em relação à aprendizagem de fato. Modelos conservadores que se usavam nos anos 70 também não funcionam muito, né? Mas nós já temos evidências importantes de que, embora nós tenhamos toda a base das neurociências, né? Por exemplo, no estudo das funções executivas e dos processos mnésicos, fundamentando o processo de aprendizagem per si, nós sabemos que, na verdade, é um ensino estruturado que aumenta efetivamente a eficácia da aprendizagem. Então, por exemplo, se você pensa em matemática, né, o treino e a estruturação da informação, naturalmente, ela aumenta o registro da informação matemática, diferentemente de apenas decorar a tabuada, como se achava antigamente, né?
Mas isso passa longe, muito longe da ideia de que cada criança tem seu tempo, de que cada criança deve seguir no seu próprio ritmo. Não, pelo contrário, as crianças têm janelas de aprendizagem importantes. Então, uma das contribuições adicionais a essa, de saber dos nossos, vamos dizer assim, picos, né, de idade ou picos desenvolvimentais para aprendizagem de conteúdo, que frequentemente estão vinculados ao próprio desenvolvimento das funções que os embasam. Então, um exemplo bem prático que nós temos disso na área da aprendizagem matemática, da aritmética per si, por exemplo, todo o processo de aprendizagem de contas com 2 dígitos, com 1 dígito, que acabam se tornando mais funcionais por processos que a gente chama de subtizing, né? Então, são os processos que são mais básicos, com números menores, por exemplo, ele funciona mais automático, mas o subtizing passa a funcionar pouco, por exemplo, para operações complexas, onde você precisa de mais informação visoespacial, frequentemente dependendo muito mais, por exemplo, do sistema de memória, da tábua visoespacial do sistema de memória espacial. Então, isso é uma informação, contribuição importante aí do campo das neurociências. E intervir sobre isso significa intervir nas funções cognitivas básicas para também poder intervir nas funções de aprendizagem per si, de conteúdo, não é? Então esse é um ponto aí relevante no campo das neurociências. Em relação à preservação da memória, a gente tem que lembrar que assim, a memória de longa duração, mesmo quando nós envelhecemos, eu estou no caminho, né? Eu estou na meia idade. Na verdade, todo mundo está no caminho, alguns mais à frente, os outros não. Mas uma das questões importantes trata-se de efeitos ou de coisas que a gente pode fazer, naturalmente, para preservar a aprendizagem amnésica. Esse é o desafio maior. Normalmente aquilo que está consolidado e a gente não perde. Por exemplo, o rosto de uma pessoa, ou uma música que você evoca, né, se a sua memória está boa, você não tem um declínio cognitivo, isso é importante. Por outro lado, são os processos de novas aprendizagens que normalmente são mais prejudicados. Você vê mesmo que em quadros como doença de Alzheimer, fase 1, por exemplo, você vai ter no início da doença um processo mais de perda da memória, mais dos novos registros, né, de memória recente, mas a memória de longa duração, a memória remota é bem preservada. Isso acontece ao oposto, mais ou menos, no quadro, por exemplo, de alcoolismo crônico, né, de pacientes que usam muito álcool. As pessoas tendem a ter prejuízo da memória de longa duração por causa das lesões de encéfalo. Naturalmente, isso sempre vai depender do tipo de lesão que o indivíduo está apresentando, está fazendo em função de um quadro degenerativo. Mas algumas coisas hoje que nós sabemos que são importantes é manter uma espécie de prevenção para a manutenção de uma boa memória. Então, fazer exercícios físicos por causa da irisina que é liberada durante o exercício físico, manter hábitos saudáveis, né, de uma forma geral, os alimentares também estão dentro desse processo, evitar, né, de álcool em excesso, cigarro, né, estar atento a questões de saúde como pressão alta, diabetes, etc., porque esses fatores, para o envelhecimento, eles aumentam o risco da oxidação cerebral, né, da oxidação de neurônios e da perda neuronal efetivamente realizada por causa disso, que acaba alterando então os processos de memória. Mesmo em indivíduos que têm transtorno neurocognitivo leve, uma espécie de pródromo, né, de quadro inicial, por exemplo, de demências, é muito importante ainda continuar investindo na qualidade da memória desses indivíduos. Ao mesmo tempo, né, o melhor exercício que a gente tem para a memória, pessoal, isso significa ler. Né? A leitura é, de longe, a melhor estrutura que a gente tem, a melhor habilidade que a gente tem para poder evitar perda amnésica. Quem lê mais, quem faz maior quantidade de leitura, no sentido de qualidade, de leitura de qualidade, tende a apresentar como consequência também um melhor nível de memória e o menor risco de perda da memória a longo prazo. Mas a gente deve associar esses outros fatores, nutrição, exercício físico, bons amigos, manter uma boa sociabilidade, né? Tudo isso está contando aí para que a gente tenha uma boa memória.
Quanto à aquisição de conteúdo e informação, isso tipicamente faz parte do sistema de memória de longa duração. Esse modelo de memória foi desenvolvido na década de 80, dependeu muito dos estudos iniciais que foram feitos, inclusive do paciente, né? Henry Molaison, o famoso paciente HM, né? Que contribuiu pessoalmente, na verdade, fornecendo informações do seu funcionamento para mais de 200 estudos científicos que ajudaram a gerar, né, o modelo de memória de longa duração que nós temos hoje mais atual. E uma das coisas importantes da informação desse modelo de memória de longa duração é que quando nós pensamos sobre fatores autobiográficos, nós estamos pensando aí na informação ou na aquisição de informação, por exemplo, de contexto que a gente tem de vida, né, na nossa autobiografia, que é diferente da aquisição de informação sobre o mundo, que nós chamamos de memória semântica. Então, esses dois modelos, um que envolve a memória autobiográfica, a memória pessoal, a memória de fatos da sua vida, que estão nos contextos de desenvolvimento que você viveu, o seu casamento, o seu primeiro namoro, os seus estudos, a festa de 15 anos, né? Ou outro evento qualquer que você tenha significativo, um show que você foi, os amigos, né? As pessoas experiências que você vive que se diferem daquelas de conteúdo aprendido, né? Na qual você tem mais deposição dessas informações nos sistemas de memória semântica. Né? Então, os lobos temporais são muito importantes para a formação dessas memórias. Existe uma discussão importante na literatura se a memória autobiográfica estaria mais dependente do hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto a memória semântica mais do hemisfério direito, mas aparentemente os dois lobos temporais compartilham informações importantes sobre esse tipo de condição e que faz a formação das aquisições contextuais, pessoais, de autobiografia ou de memória sobre as coisas, memória sobre o que nós lembramos, quem é o presidente do Brasil, qual é o nome do Papa, e quando foi que ocorreu o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e coisas similares que nós montamos e guardamos em nosso sistema de memória semântica. Quanto à percepção de si, a percepção do eu, né, ela parece depender de dois sistemas importantes. Um deles é a atenção, tá? Então nós temos a nossa atenção fásica, né? Uma atenção envolvida aí com a manutenção de nosso processo de atenção sobre o mundo, tá? Ela nos dá a percepção de si. Por exemplo, você está assistindo uma aula ou assistindo esse vídeo agora, né? Você sabe que é você que está assistindo, não é uma outra pessoa. Você continua com a sua consciência do eu, não é? Mantida. Então nós temos um processo atencional envolvido com isso, que é muito importante, que nos mantém, né, em termos de base atencional, sabendo que continua a ser você mesmo que está assistindo esse vídeo agora, e você identifica seu nome, quem é você, embora você não precise ficar fazendo esse tipo de pergunta, né? Ninguém fica falando, eu sou o João, no meu caso eu sou um Neander, né? Eu não preciso ficar falando isso, eu sei que sou eu e eu tenho a consciência da minha própria pessoa no mundo. Então isso depende muito de um processo atencional, mas a memória também operacional tem um papel muito importante, porque ela vai fazendo uma espécie de rehearsal contínuo, né? De reforço dessa informação contínua, ao passo que nós temos na nossa memória de longa duração a nossa história. Então, é um conjunto de funções. Nós temos um processo de memória operacional e, finalmente, a memória de longa duração envolvida com a sensação de que somos nós, por exemplo, que estamos ali. Isso é muito observado, por exemplo, nos pacientes que têm epilepsia do lobo temporal e que têm efeitos, né, quando tem efeitos de despessoalização ou de despersonalização. Também é apresentada em quadros, por exemplo, de pacientes com esquizofrenia, onde o indivíduo tem essa sensação de despessoalização. As evidências são bastante importantes de que a ativação errática, né, por exemplo, nesses quadros de lobos temporais que estão envolvidos aí com essa percepção do eu distorcida ou a não percepção do eu. Né? Então, esse sentimento de que não sou eu ali. Tá? Então,
a gente diz que a memória tem esse papel muito importante aí nessa condição. Bom, em relação ao treino de memória, a gente já sabe que ficar repetindo coisas em si não é a melhor coisa, de forma para treinar a memória, mas dar significado ao aprendizado é muito importante. Leitura, como eu já falei aqui para vocês hoje, é o melhor recurso que a gente tem para melhorar a memória, porque a gente melhora nosso vocabulário, melhora o nosso aprendizado de regras gramaticais, a gente, mesmo implícitas, né, como a gente chama de regra da linguagem implícita, faz a gente imaginar coisas, ler um bom romance, por exemplo, para você viajar no tempo, viajar na pessoa, né? Você se vê às vezes no próprio romance. Isso é uma coisa muito importante, claro, além de outras leituras, filosofia, política, técnica, o que você achar que vale a pena, é importante, né? Fazer para que você se forme, continue se formando como pessoa. Então esse processo é contínuo, né? Mas além disso, a gente sabe aí que outros processos específicos de memorização ajudam. Então, por exemplo, a gente fazer associações na hora que está estudando, não é? Fazer uma associação, juntar informações, a gente chama isso de binding, ou seja, o agrupamento de informações. Eu desenvolvi, por exemplo, no meu laboratório, um teste para detecção de binding, né? Desse processamento de conjunção da informação, chama-se teste neuropsicológico de avaliação do binding visoespacial. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Vetor, é uma aplicação online, mas ele serve para esse tipo de condição. E a ideia central é de que você tenha recursos do dia a dia que possam ser feitos, né? Aumento da associação emocional, por exemplo, dar valor à situação emocional, evitar distração, né? Evitar por exemplo, o celular é uma coisa que a gente usa para bons fins, mas ele pode roubar muito da sua memória. Tem estudos bem consistentes nessa área. E ele rouba da memória, né? Esse é outro fator, além de dar problemas de atenção, problemas de inteligência fluida, ele também prejudica a própria composição da memória. Então, na próxima vez que for assistir um show bem bacana de um cantor que você gosta, desliga o celular, né? Ou então tira sua foto com a pessoa que você está, mostra lá e depois vai prestar atenção no show, gente. Você vai ganhar muito mais aí na sua memória, tá? Faça isso que vai ajudar um bocado. A memória, por exemplo, ela depende naturalmente de como nós já falamos aqui, de um bom registro cerebral, e essa é a razão, inclusive, pela qual nós sabemos que algumas teorias psicodinâmicas baseadas na história de registros primários, na primeira infância, antes dos 2 anos de idade, não cabem, porque nós não temos capacidade neural ainda para registros efetivos de experiência antes dos 2 anos de idade. Nós aprendemos, vamos fazendo aprendizagem, mas assim, em termos de memória episódica, a gente não tem. Isso vai ficar mais tarde, tanto que raramente a gente lembra, a não ser na forma de flashes, né, de eventos muito anteriores a isso. Mas um fator importante quando nós pensamos aí em termos de falhas de memória, né, de quanto elas podem ser prejudiciais. Se você pegar, por exemplo, uma criança pequena e mais tarde na vida contar uma história para ela sobre a infância dela, ela vai provavelmente acreditar nisso. A nossa memória ela tem uma certa vulnerabilidade, não é? E essa vulnerabilidade pode gerar o que acontece chamados registros de falsas memórias, não é? Então todos nós somos vulneráveis a isso, e alguns quadros em especial, por exemplo, como o transtorno do estresse pós-traumático, não é? Ou lesões cerebrais, podem gerar falsas memórias, né? A gente chama isso de confabulações, tá? Então é o nome do registro que a gente faz isso. Uma coisa muito importante é que vale a pena a gente lembrar que para nossa memória ser consolidada, além de fatores ambientais, né, os nossos fatores emocionais relacionados a isso aumentam também a confiabilidade da memória, se você tiver um bom registro. Vou dar um exemplo claro. Bom, eu sou piloto de avião, né? E eu fui fazer as aulas para aprender a pilotar avião, porque desde criança eu pensava em um dia em pilotar avião, né? E uma coisa muito importante é que quando a gente faz isso,
você está aumentando a viabilidade do registro e a redução de falhas sobre os eventos. Né? Então, como eu falei aqui do uso do celular, de evitar distração, ter uma boa associação mnésica sobre um evento aumenta a confiança sobre a memória. Muitos quadros geram quadros de falsa memória, como eu falei, como o quadro do TEPT, lesões cerebrais, e nós nos preocupamos efetivamente com a avaliação disso para que haja efetivamente um registro importante. Alguns testes hoje já vêm vinculados ao que a gente chama de TVP, que está associado à ideia da validade de performance, né? Testagem da validade de performance ou testagem da validade de desempenho, TVD ou TVP. E nós, por exemplo, agora no nosso laboratório estamos desenvolvendo um teste específico para TVP, para uso aqui em neuropsicologia no Brasil, porque isso é uma coisa muito útil para a gente no dia a dia, tá? Então, as falhas mnésicas são importantes, envolvem processos cerebrais, envolvem processos emocionais também, não é? Por exemplo, só para dar um exemplo sobre TEPT, por exemplo, pode gerar uma amnésia global e que depois vai diminuindo o tempo dessa amnésia à medida que a pessoa vai melhorando dos sintomas do TEPT. Então, de qualquer forma, a gente sabe que fazer um bom registro é uma boa informação, né, um bom recurso para que você tenha ou evite, né, de alguma forma a falha amnésica. Tá joia? Um abraço para vocês.